Para você é mais importante comer ou orar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal. Queremos, sobretudo, convidar você ao mergulho na misericórdia de Deus. Temos conteúdos aí riquíssimos que podem fazer você aprofundar na experiência com Deus. Por isso, vá explorando o canal. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva e participe aqui conosco. Quero também lembrar vocês que hoje é dia de live lá no meu canal. Por isso, se desejam aprofundar nessa dimensão da espiritualidade, vamos nos falando. Hoje, 10h15, quarta-feira, às 10h15 da noite. Bom, quero pegar com vocês a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 37. Diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosa multidão aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. É muito interessante pensarmos assim. Jesus ele vai, sobe esta montanha e senta-se. Provavelmente ele deveria estabelecer ali um diálogo com o Pai. Um lugar que Jesus sempre procura para orar ao Pai é a montanha. A montanha sempre foi referência do lugar de oração para os profetas, lugar de encontro com Deus. Jesus faz o seu encontro com o Pai, justamente nesses momentos. Mas ele vai e a multidão vai atrás, sempre atraída por esta presença, esta multidão que tinha ali as suas necessidades, eram necessidades principalmente de cura física, e eles vão atrás do Senhor para escutar a sua palavra, mas sobretudo para serem também curados pelo Senhor. E diz ali, ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e o cego enxergando. Glorificaram a Deus de Israel. E Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Ou seja, tem 3 dias que eles estão passando aqui, que eles estão aqui diante de mim, que eles estão comigo para poder escutar a palavra e poderem ser curados. Isso significa que o povo começou a deixar as necessidades mais básicas para poder realmente encontrar este caminho de cura. Isso é muito comum. Às vezes nós precisamos de um caminho de cura e nós fazemos coisas assim absurdas para buscar esta cura. Por causa da necessidade, nós percebemos ali uma debilidade que vai nos consumindo na saúde, então a gente vai em vários lugares, muitas vezes viajamos distâncias grandes, ficamos até tarde, gastamos às vezes um recurso que para nós não poderia ser gasto, para o quê? Para encontrar com uma pessoa e essa pessoa possa ser sinal de cura e de libertação na nossa vida. Quantas vezes isso pode acontecer? Quantas vezes nós buscamos isso? E isso faz parte. Essa, sem dúvida, é um dos caminhos que a multidão faz ao encontro de Jesus. Porém, é como nós pudéssemos ser chamados a algo muito maior do que isso. Continuamos o texto e diz assim: Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Ou seja, não é possível que eles voltem agora, não dá para eles voltarem atrás, porque senão eles vão ter dificuldades. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, os partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Aí você percebe esta multiplicação que acontece. O povo foi lá, deixou aquilo que era mais básico para buscar esta cura, e depois foram saciados pelo próprio Deus. Mas
Deus quer nos pedir ainda um passo maior, o passo justamente de buscá-lo, não só por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, pela Sua presença, pela Sua palavra. Mas quantas vezes isso é difícil para nós? Nós muitas vezes vamos dizer: Padre, mas eu não tenho tempo, não tenho condição, porque o trabalho me exige tanto. Mas quantas vezes você ficou sem comer por causa do teu trabalho? Quantas vezes você deixou as coisas na sua casa pelo teu trabalho? Quantas vezes você passou dificuldades justamente ali se esforçando para poder fazer uma faculdade, para tantas coisas, não é verdade? Tenho certeza que vocês já passaram por momentos de dificuldade, de superação na vida. Mas quando nós fazemos isso para Deus? Quando nós somos capazes de deixar realmente a palavra de Deus, a presença de Deus se tornar para nós tão necessário quanto o alimento que nós comemos. Uma certa pessoa de uma espiritualidade profunda dizia o seguinte: olha, faça o seguinte. E essa pessoa estava respondendo a outra que dizia: olha, não tenho tempo, as coisas estão corridas. E aí aquela pessoa disse o seguinte: olha, façamos o seguinte, você vai orar na hora do seu almoço, porque eu tenho certeza que depois você vai conseguir tempo para comer. Ou seja, faz do teu alimento a palavra de Deus, o encontro com Deus. Depois eu tenho certeza que você vai conseguir tempo para justamente comer, porque às vezes a gente consegue tempo para coisas muito superficiais e essas coisas consomem o nosso tempo. Quantas vezes as redes sociais superficiais, aquela rede social que não te leva a nada, aquilo que é a relação de conhecimento que não te faz crescer em Deus, não faz crescer no relacionamento humano. Quantas vezes nós vamos nos alimentando de tudo isso? Nós vamos também buscando os alimentos que é necessário para a vida, lógico, mas o alimento mesmo, a gente não tem tempo, não tem espaço. E aí eu quero pedir a Deus que nós possamos ter fome e sede da Sua palavra, de tal forma que aquilo se torne tão necessário como comer e como beber. E que nós possamos ter a radicalidade de muitas vezes escolher pela palavra, porque eu tenho certeza que se nós escolhemos pela palavra, Deus nos dará a possibilidade de nos alimentar de outras formas. Porque Deus, Ele olha para nós e tem compaixão, principalmente porque Ele vê este povo que veio buscá-lo, que veio bater na sua porta, que veio pedir a Ele que pudesse ceiar para entrar na casa. Sem dúvida, Deus olhará para cada uma dessas pessoas e não deixará de abrir a porta, não deixará de alimentá-los, a tal forma que vê a vida ganhar um novo rumo. Grandes santos, São Francisco de Sales, por exemplo, vão dizer o seguinte: acontece um milagre todos os dias comigo. Eu vou para minha casa depois de um longo trabalho de atendimento, de vida pastoral, e quando eu acordo no outro dia, embora fadigado das outras coisas do dia anterior, acontece um milagre. Parece que eu não trabalhei quase nada no dia anterior. Mas quantas vezes nós dormimos cansados, acordamos cansados, estamos fadigados com tudo, mas Ele aprendeu a alimentar-se de uma presença da qual nós vamos deixando ser consumido como uma vela, mas ao mesmo tempo esta presença cria uma luz tão forte que parece que aquela vela que se consome, ela nem é perceptível diante da luz que aparece, que dá brilho. Assim tem que ser a nossa vida, que brilhe ela diante dos homens pelas boas obras que nós praticamos, mas que todas as boas obras têm uma única origem: o alimento, a sede e a fome pela palavra, pela presença de Deus na Eucaristia, por exemplo. Pedimos esta graça ao Senhor. Você tem tido esta fome e esta sede de Deus? Deus vos abençoe. Te espero amanhã para mais uma meditação da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.